assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Um homem, obstinado em marcar a história do esporte, tem uma ideia inovadora, um visionário, que precisou vencer as barreiras do preconceito para colocar sua ideia em prática. Através da sua inspiração, uma marca se tornou a mais poderosa e conhecida no mundo inteiro. Ele teve a ideia genial de investir em um jogador de basquete desconhecido e fazer dele o principal instrumento para lançar um novo e único modelo de tênis. Uma empresa muda toda a sua trajetória e embarca na visão deste homem, contrariando todas as expectativas comerciais da época. Esta equipe coloca, como prioridade, o jogador e produz um tênis único, feito especialmente para ele. O que ninguém imaginaria é que esse jogador desconhecido se tornaria o maior jogador de basquete de todos os tempos e se chamaria Michael Jordan. Uma aliança que faz com que a marca desse tênis se torne uma potência mundial, abrindo portas para o patrocínio de milhares de novos atletas em todo o mundo. De uma simples ideia, de um homem visionário, o mundo do esporte recebeu a maior contribuição que poderia receber. Um investimento que proporcionou apoio a diversas estrelas do esporte, mostrando ao mundo o quanto é importante investir no talento, escondido em cada ser humano. A história começa nos anos 1980, em um momento desafiador para a Nike, uma empresa que ainda lutava para encontrar seu lugar no mercado esportivo. Naquela época, o cenário do basquete profissional era dominado por marcas gigantes como Adidas e Converse, que tinham os maiores atletas sob contrato e definiam as tendências entre os fãs do esporte. A Nike, por outro lado, era conhecida principalmente pelos calçados de corrida e sua divisão de basquete estava longe de ser uma prioridade. Dentro desse contexto, conhecemos Sonny Vaccaro, um especialista em marketing esportivo que trabalha na empresa e que, apesar de seu estilo irreverente e pouco convencional, acredita em grandes ideias. Observando a situação crítica da Nike, Sonny percebe que é preciso algo revolucionário para mudar a trajetória da empresa. Ele conclui que, em vez de diluir o orçamento contratando vários atletas medianos, a Nike deveria arriscar tudo em um único jogador, alguém que pudesse carregar a marca e torná-la icônica. É então que surge o nome de Michael Jordan, um jovem promissor do basquete universitário, cuja habilidade e carisma já começavam a atrair a atenção do público. No entanto, Michael não é o favorito da Nike. A empresa não acredita que ele escolheria assinar com eles, já que preferia as marcas mais populares, como Adidas. Além disso, o orçamento apertado e a visão conservadora do CEO Phil Knight tornam a ideia ainda mais difícil de ser aceita. Mesmo assim, Sonny se mantém firme em sua crença. Ele vê algo especial em Michael, algo que outros não enxergam. Um potencial de grandeza que pode redefinir não só a história do esporte, mas também da própria Nike. Com isso, a primeira parte do filme estabelece o ponto de partida para uma jornada de ousadia e inovação, onde o improvável se torna a única opção. É uma história de resistência às convenções e de apostar tudo em uma visão ousada, mesmo quando ninguém mais acredita nela. Sonny Vaccaro, já decidido a apostar tudo em Michael Jordan, enfrenta o maior desafio de sua vida: convencer o jovem jogador e sua família a escolher a Nike, uma marca que, até então, era irrelevante no basquete. Para isso, Sonny não apenas precisa lidar com a relutância interna da Nike, mas também com a forte concorrência das gigantes Adidas e Converse, que estão muito mais bem posicionadas para atrair o atleta. Sonny descobre rapidamente que a chave para conquistar Michael está em sua mãe, Delores Jordan, uma mulher visionária e estrategista, que entende o valor do talento de seu filho como ninguém. Delores é o coração da negociação, e Sonny decide fazer algo que ninguém ousaria: ir diretamente até a casa da família Jordan, no interior, para apresentar sua proposta pessoalmente, desafiando todas as regras do setor. Enquanto isso, dentro da Nike, os conflitos aumentam. O CEO Phil Knight, ainda cético, resiste à ideia de colocar toda a credibilidade da empresa nas mãos de um jogador novato. Os colegas de Sonny duvidam do sucesso da estratégia, mas ele persiste, porque sabe que está diante de uma oportunidade única. Ao mesmo tempo,
Sony tem a ideia revolucionária de criar algo que nenhum jogador de basquete havia recebido até então. Um tênis totalmente exclusivo, feito sob medida para Michael Jordan, que não apenas representaria o atleta, mas também seria uma extensão de sua personalidade e talento. Esse conceito, desenvolvido com a ajuda da equipe de design da Nike, vai contra todas as convenções da época. Mas Sony acredita que essa abordagem pode ser o diferencial que conquistará a família Jordan. Em uma cena decisiva, Sony apresenta a proposta à família Jordan, um contrato que prioriza Michael como o centro da campanha e oferece a criação do agora lendário Air Jordan. A proposta é ousada, mas ainda enfrenta resistência. Adidas oferece status e glamour, enquanto Converse traz a segurança de já ser a marca dos grandes nomes do basquete. Tudo parece estar contra a Nike, mas é nesse momento que Dolores começa a enxergar o potencial da visão de Sony. Ela não se deixa levar apenas pelo dinheiro ou pela fama. O que ela quer é que o talento de seu filho seja respeitado e valorizado como único. Essa parte do filme é marcada pela luta contra as probabilidades, pelo confronto entre ideias tradicionais e inovadoras e pela coragem de desafiar regras em busca de algo maior. É um momento onde vemos não apenas a genialidade de Sony, mas também a força de uma família determinada a garantir que Michael Jordan receba o reconhecimento que merece. O palco está montado para uma decisão que mudará o curso da história. A família Jordan, liderada por Dolores, toma uma decisão que surpreende a todos. Michael assinará com a Nike. Porém, Dolores faz uma exigência que muda o jogo completamente. Ela exige que Michael receba uma porcentagem das vendas de cada par do novo tênis que levará seu nome, algo nunca feito antes no mercado esportivo. Essa condição é audaciosa, quase impensável, mas Sony, reconhecendo o impacto que Michael terá no mundo, convence Phil Knight a aceitar. Com o acordo fechado, a Nike começa a trabalhar freneticamente no desenvolvimento do Air Jordan. A equipe cria um tênis que não só reflete a personalidade de Michael, mas também quebra as convenções da época. É um design único, ousado, e a Nike decide ir ainda mais longe, investindo em uma campanha publicitária inovadora que coloca Michael Jordan no centro da narrativa. O lançamento do Air Jordan é um sucesso estrondoso. As vendas ultrapassam todas as expectativas, transformando a Nike em uma potência global no mercado esportivo. Mais do que isso, a parceria entre Michael Jordan e a Nike estabelece um novo padrão para a relação entre marcas e atletas. Pela primeira vez, um jogador se torna mais do que um garoto propaganda. Ele se torna parte do negócio, um verdadeiro sócio no sucesso da marca. O filme encerra com uma reflexão sobre o impacto dessa história. Michael Jordan não apenas se tornou o maior jogador de basquete de todos os tempos, mas também redefiniu o que significa ser um atleta na era moderna. O Air Jordan transcendeu o esporte, tornando-se um ícone cultural que inspira gerações. Por trás de tudo isso, estava a visão de um homem que enxergou o impossível e apostou tudo em uma ideia revolucionária. Sonny Vaccaro, junto com a família Jordan e a equipe da Nike, provou que acreditar no potencial humano é a maior aposta que alguém pode fazer. O filme termina não apenas como uma celebração do sucesso, mas também como uma homenagem à coragem, à inovação e ao poder transformador de uma ideia. É uma história que nos lembra que, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém disposto a apostar no improvável para mudar o mundo. Air, a história por trás do logo, é uma celebração não apenas do sucesso comercial da Nike ou da ascensão de Michael Jordan como uma lenda, mas, acima de tudo, dos valores que tornaram essa história possível. Ele nos lembra que o verdadeiro impacto nasce de valores essenciais como visão, coragem, determinação e autenticidade. O filme destaca a visão de Sonny Vaccaro, que enxergou além das estatísticas e dos padrões do mercado para identificar o talento puro e a possibilidade de algo único. Ele nos mostra que grandes mudanças começam com a capacidade de acreditar no que ninguém mais vê. A visão de que o talento, quando reconhecido e valorizado, pode transformar vidas e mercados. Outro valor central é a coragem de arriscar. Tanto Sony quanto a Nike ousaram desafiar o status quo, colocando tudo em jogo para construir algo que parecia impossível. Em um mundo onde as decisões são muitas vezes guiadas pela segurança e pela tradição, a história nos lembra da importância de abraçar o risco
quando ele é fundamentado em uma ideia poderosa. A determinação também está presente em cada passo da trajetória. Tanto Sonny quanto Dolores Jordan enfrentaram obstáculos, ceticismo e expectativas esmagadoras. Mas ambos acreditaram no que era certo. Michael não era apenas um jogador. Ele era alguém destinado a redefinir o esporte. Dolores, em especial, é um exemplo de força e liderança, mostrando que o apoio inabalável de uma mãe e sua exigência por respeito e justiça podem ser decisivos. O filme reforça a autenticidade como um valor essencial. Desde o compromisso da Nike em criar um produto único para Michael, até a maneira como Dolores insistiu em que seu filho fosse tratado de forma justa, a Air nos lembra que as maiores conquistas vêm quando se mantém a integridade e o respeito pelo que é verdadeiro. Um homem, obstinado em marcar a história do esporte, tem uma ideia inovadora, um visionário que precisou vencer as barreiras do preconceito para colocar sua ideia em prática. Através da sua inspiração, uma marca se tornou a mais poderosa e conhecida no mundo inteiro. Ele teve a ideia genial de investir em um jogador de basquete desconhecido e fazer dele o principal instrumento para lançar um novo e único modelo de tênis. Uma empresa muda toda a sua trajetória e embarca na visão deste homem, contrariando todas as expectativas comerciais da época. Esta equipe coloca, como prioridade, o jogador e produz um tênis único, feito especialmente para ele. O que ninguém imaginaria é que esse jogador desconhecido se tornaria o maior jogador de basquete de todos os tempos e se chamaria Michael Jordan. Uma aliança que faz com que a marca desse tênis se torne uma potência mundial, abrindo portas para o patrocínio de milhares de novos atletas em todo o mundo. De uma simples ideia, de um homem visionário, o mundo do esporte recebeu a maior contribuição que poderia receber. Um investimento que proporcionou apoio a diversas estrelas do esporte, mostrando ao mundo o quanto é importante investir no talento, escondido em cada ser humano. A história começa nos anos 1980, em um momento desafiador para a Nike, uma empresa que ainda lutava para encontrar seu lugar no mercado esportivo. Naquela época, o cenário do basquete profissional era dominado por marcas gigantes como Adidas e Converse, que tinham os maiores atletas sob contrato e definiam as tendências entre os fãs do esporte. A Nike, por outro lado, era conhecida principalmente pelos calçados de corrida e sua divisão de basquete estava longe de ser uma prioridade. Dentro desse contexto, conhecemos Sonny Vaccaro, um especialista em marketing esportivo que trabalha na empresa e que, apesar de seu estilo irreverente e pouco convencional, acredita em grandes ideias. Observando a situação crítica da Nike, Sonny percebe que é preciso algo revolucionário para mudar a trajetória da empresa. Ele conclui que, em vez de diluir o orçamento contratando vários atletas medianos, a Nike deveria arriscar tudo em um único jogador, alguém que pudesse carregar a marca e torná-la icônica. É então que surge o nome de Michael Jordan, um jovem promissor do basquete universitário, cuja habilidade e carisma já começavam a atrair a atenção do público. No entanto, Michael não é o favorito da Nike. A empresa não acredita que ele escolheria assinar com eles, já que preferia as marcas mais populares, como Adidas. Além disso, o orçamento apertado e a visão conservadora do CEO Phil Knight tornam a ideia ainda mais difícil de ser aceita. Mesmo assim, Sonny se mantém firme em sua crença. Ele vê algo especial em Michael, algo que outros não enxergam. Um potencial de grandeza que pode redefinir não só a história do esporte, mas também da própria Nike. Com isso, a primeira parte do filme estabelece o ponto de partida para uma jornada de ousadia e inovação, onde o improvável se torna a única opção. É uma história de resistência às convenções e de apostar tudo em uma visão ousada, mesmo quando ninguém mais acredita nela. Sonny Vaccaro, já decidido a apostar tudo em Michael Jordan, enfrenta o maior desafio de sua vida: convencer o jovem jogador e sua família a escolher a Nike, uma marca que, até então, era irrelevante no basquete. Para isso, Sonny não apenas precisa lidar com a relutância interna da Nike, mas também com a forte concorrência das gigantes Adidas e Converse, que estão muito mais bem posicionadas para atrair o atleta. Sonny descobre rapidamente que a chave para conquistar Michael está em sua mãe, Dolores Jordan, uma mulher visionária e estrategista,
que entende o valor do talento de seu filho como ninguém. Delores é o coração da negociação, e Sonny decide fazer algo que ninguém ousaria: ir diretamente até a casa da família Jordan, no interior, para apresentar sua proposta pessoalmente, desafiando todas as regras do setor. Enquanto isso, dentro da Nike, os conflitos aumentam. O CEO, Phil Knight, ainda cético, resiste à ideia de colocar toda a credibilidade da empresa nas mãos de um jogador novato. Os colegas de Sonny duvidam do sucesso da estratégia, mas ele persiste, porque sabe que está diante de uma oportunidade única. Ao mesmo tempo, Sonny tem a ideia revolucionária de criar algo que nenhum jogador de basquete havia recebido até então: um tênis totalmente exclusivo, feito sob medida para Michael Jordan, que não apenas representaria o atleta, mas também seria uma extensão de sua personalidade e talento. Esse conceito, desenvolvido com a ajuda da equipe de design da Nike, vai contra todas as convenções da época. Mas Sonny acredita que essa abordagem pode ser o diferencial que conquistará a família Jordan. Em uma cena decisiva, Sonny apresenta a proposta à família Jordan: um contrato que prioriza Michael como o centro da campanha e oferece a criação do agora lendário Air Jordan. A proposta é ousada, mas ainda enfrenta resistência. Adidas oferece status e glamour, enquanto Converse traz a segurança de já ser a marca dos grandes nomes do basquete. Tudo parece estar contra a Nike, mas é nesse momento que Delores começa a enxergar o potencial da visão de Sonny. Ela não se deixa levar apenas pelo dinheiro ou pela fama. O que ela quer é que o talento de seu filho seja respeitado e valorizado como único. Essa parte do filme é marcada pela luta contra as probabilidades, pelo confronto entre ideias tradicionais e inovadoras e pela coragem de desafiar regras em busca de algo maior. É um momento onde vemos não apenas a genialidade de Sonny, mas também a força de uma família determinada a garantir que Michael Jordan receba o reconhecimento que merece. O palco está montado para uma decisão que mudará o curso da história. A família Jordan, liderada por Delores, toma uma decisão que surpreende a todos. Michael assinará com a Nike. Porém, Delores faz uma exigência que muda o jogo completamente. Ela exige que Michael receba uma porcentagem das vendas de cada par do novo tênis que levará seu nome, algo nunca feito antes no mercado esportivo. Essa condição é audaciosa, quase impensável, mas Sonny, reconhecendo o impacto que Michael terá no mundo, convence Phil Knight a aceitar. Com o acordo fechado, a Nike começa a trabalhar freneticamente no desenvolvimento do Air Jordan. A equipe cria um tênis que não só reflete a personalidade de Michael, mas também quebra as convenções da época. É um design único, ousado, e a Nike decide ir ainda mais longe, investindo em uma campanha publicitária inovadora que coloca Michael Jordan no centro da narrativa. O lançamento do Air Jordan é um sucesso estrondoso. As vendas ultrapassam todas as expectativas, transformando a Nike em uma potência global no mercado esportivo. Mais do que isso, a parceria entre Michael Jordan e a Nike estabelece um novo padrão para a relação entre marcas e atletas. Pela primeira vez, um jogador se torna mais do que um garoto propaganda. Ele se torna parte do negócio, um verdadeiro sócio no sucesso da marca. O filme encerra com uma reflexão sobre o impacto dessa história. Michael Jordan não apenas se tornou o maior jogador de basquete de todos os tempos, mas também redefiniu o que significa ser um atleta na era moderna. O Air Jordan transcendeu o esporte, tornando-se um ícone cultural que inspira gerações. Por trás de tudo isso, estava a visão de um homem que enxergou o impossível e apostou tudo em uma ideia revolucionária. Sonny Vaccaro, junto com a família Jordan e a equipe da Nike, provou que acreditar no potencial humano é a maior aposta que alguém pode fazer. O filme termina não apenas como uma celebração do sucesso, mas também como uma homenagem à coragem, à inovação e ao poder transformador de uma ideia. É uma história que nos lembra que, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém disposto a apostar no improvável para mudar o mundo. Air, a história por trás do logo, é uma celebração não apenas do sucesso comercial da Nike ou da ascensão de Michael Jordan como uma lenda, mas, acima de tudo, dos valores que tornaram essa história possível. Ele nos lembra que o verdadeiro impacto nasce de valores essenciais como visão, coragem, determinação e autenticidade. O filme destaca a visão de Sonny Vaccaro,
que enxergou além das estatísticas e dos padrões do mercado para identificar o talento puro e a possibilidade de algo único. Ele nos mostra que grandes mudanças começam com a capacidade de acreditar no que ninguém mais vê. A visão de que o talento, quando reconhecido e valorizado, pode transformar vidas e mercados. Outro valor central é a coragem de arriscar. Tanto Sony quanto a Nike ousaram desafiar o status quo, colocando tudo em jogo para construir algo que parecia impossível. Em um mundo onde as decisões são muitas vezes guiadas pela segurança e pela tradição, a história nos lembra da importância de abraçar o risco quando ele é fundamentado em uma ideia poderosa. A determinação também está presente em cada passo da trajetória. Tanto Sony quanto DeLorean Jordan enfrentaram obstáculos, ceticismo e expectativas esmagadoras. Mas ambos acreditaram no que era certo. Michael não era apenas um jogador. Ele era alguém destinado a redefinir o esporte. DeLorean, em especial, é um exemplo de força e liderança, mostrando que o apoio inabalável de uma mãe e sua exigência por respeito e justiça podem ser decisivos. O filme reforça a autenticidade como um valor essencial. Desde o compromisso da Nike em criar um produto único para Michael, até a maneira como DeLorean insistiu em que seu filho fosse tratado de forma justa, a Air nos lembra que as maiores conquistas vêm quando se mantém a integridade e o respeito pelo que é verdadeiro. Um homem, obstinado em marcar a história do esporte, tem uma ideia inovadora, um visionário, que precisou vencer as barreiras do preconceito para colocar sua ideia em prática. Através da sua inspiração, uma marca se tornou a mais poderosa e conhecida no mundo inteiro. Ele teve a ideia genial de investir em um jogador de basquete desconhecido e fazer dele o principal instrumento para lançar um novo e único modelo de tênis. Uma empresa muda toda a sua trajetória e embarca na visão deste homem, contrariando todas as expectativas comerciais da época. Esta equipe coloca, como prioridade, o jogador e produz um tênis único, feito especialmente para ele. O que ninguém imaginaria é que esse jogador desconhecido se tornaria o maior jogador de basquete de todos os tempos e se chamaria Michael Jordan. Uma aliança que faz com que a marca desse tênis se torne uma potência mundial, abrindo portas para o patrocínio de milhares de novos atletas em todo o mundo. De uma simples ideia, de um homem visionário, o mundo do esporte recebeu a maior contribuição que poderia receber. Um investimento que proporcionou apoio a diversas estrelas do esporte, mostrando ao mundo o quanto é importante investir no talento, escondido em cada ser humano. A história começa nos anos 1980, em um momento desafiador para a Nike, uma empresa que ainda lutava para encontrar seu lugar no mercado esportivo. Naquela época, o cenário do basquete profissional era dominado por marcas gigantes como Adidas e Converse, que tinham os maiores atletas sob contrato e definiam as tendências entre os fãs do esporte. A Nike, por outro lado, era conhecida principalmente pelos calçados de corrida e sua divisão de basquete estava longe de ser uma prioridade. Dentro desse contexto, conhecemos Sony Vaccaro, um especialista em marketing esportivo que trabalha na empresa e que, apesar de seu estilo irreverente e pouco convencional, acredita em grandes ideias. Observando a situação crítica da Nike, Sony percebe que é preciso algo revolucionário para mudar a trajetória da empresa. Ele conclui que, em vez de diluir o orçamento contratando vários atletas medianos, a Nike deveria arriscar tudo em um único jogador, alguém que pudesse carregar a marca e torná-la icônica. É então que surge o nome de Michael Jordan, um jovem promissor do basquete universitário, cuja habilidade e carisma já começavam a atrair a atenção do público. No entanto, Michael não é o favorito da Nike. A empresa não acredita que ele escolheria assinar com eles, já que preferia as marcas mais populares, como Adidas. Além disso, o orçamento apertado e a visão conservadora do CEO Phil Knight tornam a ideia ainda mais difícil de ser aceita. Mesmo assim, Sony se mantém firme em sua crença. Ele vê algo especial em Michael, algo que outros não enxergam. Um potencial de grandeza que pode redefinir não só a história do esporte, mas também da própria Nike. Com isso, a primeira parte do filme estabelece o ponto de partida para uma jornada de ousadia e inovação, onde o improvável se torna a única opção.
É uma história de resistência às convenções e de apostar tudo em uma visão ousada, mesmo quando ninguém mais acredita nela. Sonny Vaccaro, já decidido a apostar tudo em Michael Jordan, enfrenta o maior desafio de sua vida: convencer o jovem jogador e sua família a escolher a Nike, uma marca que, até então, era irrelevante no basquete. Para isso, Sonny não apenas precisa lidar com a relutância interna da Nike, mas também com a forte concorrência das gigantes Adidas e Converse, que estão muito mais bem posicionadas para atrair o atleta. Sonny descobre rapidamente que a chave para conquistar Michael está em sua mãe, Delores Jordan, uma mulher visionária e estrategista, que entende o valor do talento de seu filho como ninguém. Delores é o coração da negociação, e Sonny decide fazer algo que ninguém ousaria: ir diretamente até a casa da família Jordan, no interior, para apresentar sua proposta pessoalmente, desafiando todas as regras do setor. Enquanto isso, dentro da Nike, os conflitos aumentam. O CEO Phil Knight, ainda cético, resiste à ideia de colocar toda a credibilidade da empresa nas mãos de um jogador novato. Os colegas de Sonny duvidam do sucesso da estratégia, mas ele persiste, porque sabe que está diante de uma oportunidade única. Ao mesmo tempo, Sonny tem a ideia revolucionária de criar algo que nenhum jogador de basquete havia recebido até então: um tênis totalmente exclusivo, feito sob medida para Michael Jordan, que não apenas representaria o atleta, mas também seria uma extensão de sua personalidade e talento. Esse conceito, desenvolvido com a ajuda da equipe de design da Nike, vai contra todas as convenções da época. Mas Sonny acredita que essa abordagem pode ser o diferencial que conquistará a família Jordan. Em uma cena decisiva, Sonny apresenta a proposta à família Jordan, um contrato que prioriza Michael como o centro da campanha e oferece a criação do agora lendário Air Jordan. A proposta é ousada, mas ainda enfrenta resistência. Adidas oferece status e glamour, enquanto Converse traz a segurança de já ser a marca dos grandes nomes do basquete. Tudo parece estar contra a Nike, mas é nesse momento que Delores começa a enxergar o potencial da visão de Sonny. Ela não se deixa levar apenas pelo dinheiro ou pela fama. O que ela quer é que o talento de seu filho seja respeitado e valorizado como único. Essa parte do filme é marcada pela luta contra as probabilidades, pelo confronto entre ideias tradicionais e inovadoras e pela coragem de desafiar regras em busca de algo maior. É um momento onde vemos não apenas a genialidade de Sonny, mas também a força de uma família determinada a garantir que Michael Jordan receba o reconhecimento que merece. O palco está montado para uma decisão que mudará o curso da história. A família Jordan, liderada por Delores, toma uma decisão que surpreende a todos. Michael assinará com a Nike. Porém, Delores faz uma exigência que muda o jogo completamente. Ela exige que Michael receba uma porcentagem das vendas de cada par do novo tênis que levará seu nome, algo nunca feito antes no mercado esportivo. Essa condição é audaciosa, quase impensável, mas Sonny, reconhecendo o impacto que Michael terá no mundo, convence Phil Knight a aceitar. Com o acordo fechado, a Nike começa a trabalhar freneticamente no desenvolvimento do Air Jordan. A equipe cria um tênis que não só reflete a personalidade de Michael, mas também quebra as convenções da época. É um design único, ousado, e a Nike decide ir ainda mais longe, investindo em uma campanha publicitária inovadora que coloca Michael Jordan no centro da narrativa. O lançamento do Air Jordan é um sucesso estrondoso. As vendas ultrapassam todas as expectativas, transformando a Nike em uma potência global no mercado esportivo. Mais do que isso, a parceria entre Michael Jordan e a Nike estabelece um novo padrão para a relação entre marcas e atletas. Pela primeira vez, um jogador se torna mais do que um garoto propaganda. Ele se torna parte do negócio, um verdadeiro sócio no sucesso da marca. O filme encerra com uma reflexão sobre o impacto dessa história. Michael Jordan não apenas se tornou o maior jogador de basquete de todos os tempos, mas também redefiniu o que significa ser um atleta na era moderna. O Air Jordan transcendeu o esporte, tornando-se um ícone cultural que inspira gerações. Por trás de tudo isso, estava a visão de um homem que enxergou o impossível e apostou tudo em uma ideia revolucionária. Sonny Vaccaro, junto com a família Jordan e a equipe da Nike, provou que acreditar no potencial humano é a maior aposta que alguém pode fazer. O filme termina
não apenas como uma celebração do sucesso, mas também como uma homenagem à coragem, à inovação e ao poder transformador de uma ideia. É uma história que nos lembra que, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém disposto a apostar no improvável para mudar o mundo. AIR, a história por trás do logo, é uma celebração não apenas do sucesso comercial da Nike ou da ascensão de Michael Jordan como uma lenda, mas, acima de tudo, dos valores que tornaram essa história possível. Ele nos lembra que o verdadeiro impacto nasce de valores essenciais como visão, coragem, determinação e autenticidade. O filme destaca a visão de Sonny Vaccaro, que enxergou além das estatísticas e dos padrões do mercado para identificar o talento puro e a possibilidade de algo único. Ele nos mostra que grandes mudanças começam com a capacidade de acreditar no que ninguém mais vê. A visão de que o talento, quando reconhecido e valorizado, pode transformar vidas e mercados. Outro valor central é a coragem de arriscar. Tanto Sony quanto a Nike ousaram desafiar o status quo, colocando tudo em jogo para construir algo que parecia impossível. Em um mundo onde as decisões são muitas vezes guiadas pela segurança e pela tradição, a história nos lembra da importância de abraçar o risco quando ele é fundamentado em uma ideia poderosa. A determinação também está presente em cada passo da trajetória. Tanto Sonny quanto DeLorean Jordan enfrentaram obstáculos, ceticismo e expectativas esmagadoras. Mas ambos acreditaram no que era certo. Michael não era apenas um jogador. Ele era alguém destinado a redefinir o esporte. DeLorean, em especial, é um exemplo de força e liderança, mostrando que o apoio inabalável de uma mãe e sua exigência por respeito e justiça podem ser decisivos. O filme reforça a autenticidade como um valor essencial. Desde o compromisso da Nike em criar um produto único para Michael, até a maneira como DeLorean insistiu em que seu filho fosse tratado de forma justa, AIR nos lembra que as maiores conquistas vêm quando se mantém a integridade e o respeito pelo que é verdadeiro. Um homem, obstinado em marcar a história do esporte, tem uma ideia inovadora, um visionário, que precisou vencer as barreiras do preconceito para colocar sua ideia em prática. Através da sua inspiração, uma marca se tornou a mais poderosa e conhecida no mundo inteiro. Ele teve a ideia genial de investir em um jogador de basquete desconhecido e fazer dele o principal instrumento para lançar um novo e único modelo de tênis. Uma empresa muda toda a sua trajetória e embarca na visão deste homem, contrariando todas as expectativas comerciais da época. Esta equipe coloca, como prioridade, o jogador e produz um tênis único, feito especialmente para ele. O que ninguém imaginaria é que esse jogador desconhecido se tornaria o maior jogador de basquete de todos os tempos e se chamaria Michael Jordan. Uma aliança que faz com que a marca desse tênis se torne uma potência mundial, abrindo portas para o patrocínio de milhares de novos atletas em todo o mundo. De uma simples ideia, de um homem visionário, o mundo do esporte recebeu a maior contribuição que poderia receber. Um investimento que proporcionou apoio a diversas estrelas do esporte, mostrando ao mundo o quanto é importante investir no talento, escondido em cada ser humano. A história começa nos anos 1980, em um momento desafiador para a Nike, uma empresa que ainda lutava para encontrar seu lugar no mercado esportivo. Naquela época, o cenário do basquete profissional era dominado por marcas gigantes como Adidas e Converse, que tinham os maiores atletas sob contrato e definiam as tendências entre os fãs do esporte. A Nike, por outro lado, era conhecida principalmente pelos calçados de corrida e sua divisão de basquete estava longe de ser uma prioridade. Dentro desse contexto, conhecemos Sonny Vaccaro, um especialista em marketing esportivo que trabalha na empresa e que, apesar de seu estilo irreverente e pouco convencional, acredita em grandes ideias. Observando a situação crítica da Nike, Sonny percebe que é preciso algo revolucionário para mudar a trajetória da empresa. Ele conclui que, em vez de diluir o orçamento contratando vários atletas medianos, a Nike deveria arriscar tudo em um único jogador, alguém que pudesse carregar a marca e torná-la icônica. É então que surge o nome de Michael Jordan, um jovem promissor do basquete universitário, cuja habilidade e carisma já começavam a atrair a atenção do público. No entanto,
Michael não é o favorito da Nike. A empresa não acredita que ele escolheria assinar com eles, já que preferia as marcas mais populares, como Adidas. Além disso, o orçamento apertado e a visão conservadora do CEO, Phil Knight, tornam a ideia ainda mais difícil de ser aceita. Mesmo assim, Sonny se mantém firme em sua crença. Ele vê algo especial em Michael, algo que outros não enxergam. Um potencial de grandeza que pode redefinir não só a história do esporte, mas também da própria Nike. Com isso, a primeira parte do filme estabelece o ponto de partida para uma jornada de ousadia e inovação, onde o improvável se torna a única opção. É uma história de resistência às convenções e de apostar tudo em uma visão ousada, mesmo quando ninguém mais acredita nela. Sonny Vaccaro, já decidido a apostar tudo em Michael Jordan, enfrenta o maior desafio de sua vida: convencer o jovem jogador e sua família a escolher a Nike, uma marca que, até então, era irrelevante no basquete. Para isso, Sonny não apenas precisa lidar com a relutância interna da Nike, mas também com a forte concorrência das gigantes Adidas e Converse, que estão muito mais bem posicionadas para atrair o atleta. Sonny descobre rapidamente que a chave para conquistar Michael está em sua mãe, Delores Jordan, uma mulher visionária e estrategista, que entende o valor do talento de seu filho como ninguém. Delores é o coração da negociação, e Sonny decide fazer algo que ninguém ousaria: ir diretamente até a casa da família Jordan, no interior, para apresentar sua proposta pessoalmente, desafiando todas as regras do setor. Enquanto isso, dentro da Nike, os conflitos aumentam. O CEO, Phil Knight, ainda cético, resiste à ideia de colocar toda a credibilidade da empresa nas mãos de um jogador novato. Os colegas de Sonny duvidam do sucesso da estratégia, mas ele persiste, porque sabe que está diante de uma oportunidade única. Ao mesmo tempo, Sonny tem a ideia revolucionária de criar algo que nenhum jogador de basquete havia recebido até então: um tênis totalmente exclusivo, feito sob medida para Michael Jordan, que não apenas representaria o atleta, mas também seria uma extensão de sua personalidade e talento. Esse conceito, desenvolvido com a ajuda da equipe de design da Nike, vai contra todas as convenções da época. Mas Sonny acredita que essa abordagem pode ser o diferencial que conquistará a família Jordan. Em uma cena decisiva, Sonny apresenta a proposta à família Jordan: um contrato que prioriza Michael como o centro da campanha e oferece a criação do agora lendário Air Jordan. A proposta é ousada, mas ainda enfrenta resistência. Adidas oferece status e glamour, enquanto Converse traz a segurança de já ser a marca dos grandes nomes do basquete. Tudo parece estar contra a Nike, mas é nesse momento que Delores começa a enxergar o potencial da visão de Sonny. Ela não se deixa levar apenas pelo dinheiro ou pela fama. O que ela quer é que o talento de seu filho seja respeitado e valorizado como único. Essa parte do filme é marcada pela luta contra as probabilidades, pelo confronto entre ideias tradicionais e inovadoras e pela coragem de desafiar regras em busca de algo maior. É um momento onde vemos não apenas a genialidade de Sonny, mas também a força de uma família determinada a garantir que Michael Jordan receba o reconhecimento que merece. O palco está montado para uma decisão que mudará o curso da história. A família Jordan, liderada por Delores, toma uma decisão que surpreende a todos: Michael assinará com a Nike. Porém, Delores faz uma exigência que muda o jogo completamente. Ela exige que Michael receba uma porcentagem das vendas de cada par do novo tênis que levará seu nome, algo nunca feito antes no mercado esportivo. Essa condição é audaciosa, quase impensável, mas Sonny, reconhecendo o impacto que Michael terá no mundo, convence Phil Knight a aceitar. Com o acordo fechado, a Nike começa a trabalhar freneticamente no desenvolvimento do Air Jordan. A equipe cria um tênis que não só reflete a personalidade de Michael, mas também quebra as convenções da época. É um design único, ousado, e a Nike decide ir ainda mais longe, investindo em uma campanha publicitária inovadora que coloca Michael Jordan no centro da narrativa. O lançamento do Air Jordan é um sucesso estrondoso. As vendas ultrapassam todas as expectativas, transformando a Nike em uma potência global no mercado esportivo. Mais do que isso, a parceria entre Michael Jordan e a Nike estabelece um novo padrão para a relação entre marcas e atletas. Pela primeira vez, um jogador se torna mais do que um garoto propaganda. Ele se torna parte do negócio,
um verdadeiro sócio no sucesso da marca. O filme encerra com uma reflexão sobre o impacto dessa história. Michael Jordan não apenas se tornou o maior jogador de basquete de todos os tempos, mas também redefiniu o que significa ser um atleta na era moderna. O Air Jordan transcendeu o esporte, tornando-se um ícone cultural que inspira gerações. Por trás de tudo isso, estava a visão de um homem que enxergou o impossível e apostou tudo em uma ideia revolucionária. Sonny Vaccaro, junto com a família Jordan e a equipe da Nike, provou que acreditar no potencial humano é a maior aposta que alguém pode fazer. O filme termina não apenas como uma celebração do sucesso, mas também como uma homenagem à coragem, à inovação e ao poder transformador de uma ideia. É uma história que nos lembra que, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém disposto a apostar no improvável para mudar o mundo. Air, a história por trás do logo, é uma celebração não apenas do sucesso comercial da Nike ou da ascensão de Michael Jordan como uma lenda, mas, acima de tudo, dos valores que tornaram essa história possível. Ele nos lembra que o verdadeiro impacto nasce de valores essenciais como visão, coragem, determinação e autenticidade. O filme destaca a visão de Sonny Vaccaro, que enxergou além das estatísticas e dos padrões do mercado para identificar o talento puro e a possibilidade de algo único. Ele nos mostra que grandes mudanças começam com a capacidade de acreditar no que ninguém mais vê. A visão de que o talento, quando reconhecido e valorizado, pode transformar vidas e mercados. Outro valor central é a coragem de arriscar. Tanto Sonny quanto a Nike ousaram desafiar o status quo, colocando tudo em jogo para construir algo que parecia impossível. Em um mundo onde as decisões são muitas vezes guiadas pela segurança e pela tradição, a história nos lembra da importância de abraçar o risco quando ele é fundamentado em uma ideia poderosa. A determinação também está presente em cada passo da trajetória. Tanto Sonny quanto DeLorean Jordan enfrentaram obstáculos, ceticismo e expectativas esmagadoras. Mas ambos acreditaram no que era certo. Michael não era apenas um jogador. Ele era alguém destinado a redefinir o esporte. DeLorean, em especial, é um exemplo de força e liderança, mostrando que o apoio inabalável de uma mãe e sua exigência por respeito e justiça podem ser decisivos. O filme reforça a autenticidade como um valor essencial. Desde o compromisso da Nike em criar um produto único para Michael, até a maneira como DeLorean insistiu em que seu filho fosse tratado de forma justa, a Air nos lembra que as maiores conquistas vêm quando se mantém a integridade e o respeito pelo que é verdadeiro. Um homem, obstinado em marcar a história do esporte, tem uma ideia inovadora, um visionário, que precisou vencer as barreiras do preconceito para colocar sua ideia em prática. Através da sua inspiração, uma marca se tornou a mais poderosa e conhecida no mundo inteiro. Ele teve a ideia genial de investir em um jogador de basquete desconhecido e fazer dele o principal instrumento para lançar um novo e único modelo de tênis. Uma empresa muda toda a sua trajetória e embarca na visão deste homem, contrariando todas as expectativas comerciais da época. Esta equipe coloca, como prioridade, o jogador e produz um tênis único, feito especialmente para ele. O que ninguém imaginaria é que esse jogador desconhecido se tornaria o maior jogador de basquete de todos os tempos e se chamaria Michael Jordan. Uma aliança que faz com que a marca desse tênis se torne uma potência mundial, abrindo portas para o patrocínio de milhares de novos atletas em todo o mundo. De uma simples ideia, de um homem visionário, o mundo do esporte recebeu a maior contribuição que poderia receber. Um investimento que proporcionou apoio a diversas estrelas do esporte, mostrando ao mundo o quanto é importante investir no talento, escondido em cada ser humano. A história começa nos anos 1980, em um momento desafiador para a Nike, uma empresa que ainda lutava para encontrar seu lugar no mercado esportivo. Naquela época, o cenário do basquete profissional era dominado por marcas gigantes como Adidas e Converse, que tinham os maiores atletas sob contrato e definiam as tendências entre os fãs do esporte. A Nike, por outro lado, era conhecida principalmente pelos calçados de corrida e sua divisão de basquete estava longe de ser uma prioridade. Dentro desse contexto, conhecemos Sonny Vaccaro,
um especialista em marketing esportivo que trabalha na empresa e que, apesar de seu estilo irreverente e pouco convencional, acredita em grandes ideias. Observando a situação crítica da Nike, Sonny percebe que é preciso algo revolucionário para mudar a trajetória da empresa. Ele conclui que, em vez de diluir o orçamento contratando vários atletas medianos, a Nike deveria arriscar tudo em um único jogador, alguém que pudesse carregar a marca e torná-la icônica. É então que surge o nome de Michael Jordan, um jovem promissor do basquete universitário, cuja habilidade e carisma já começavam a atrair a atenção do público. No entanto, Michael não é o favorito da Nike. A empresa não acredita que ele escolheria assinar com eles, já que preferia as marcas mais populares, como Adidas. Além disso, o orçamento apertado e a visão conservadora do CEO Phil Knight tornam a ideia ainda mais difícil de ser aceita. Mesmo assim, Sonny se mantém firme em sua crença. Ele vê algo especial em Michael, algo que outros não enxergam. Um potencial de grandeza que pode redefinir não só a história do esporte, mas também da própria Nike. Com isso, a primeira parte do filme estabelece o ponto de partida para uma jornada de ousadia e inovação, onde o improvável se torna a única opção. É uma história de resistência às convenções e de apostar tudo em uma visão ousada, mesmo quando ninguém mais acredita nela. Sonny Vaccaro, já decidido a apostar tudo em Michael Jordan, enfrenta o maior desafio de sua vida: convencer o jovem jogador e sua família a escolher a Nike, uma marca que, até então, era irrelevante no basquete. Para isso, Sonny não apenas precisa lidar com a relutância interna da Nike, mas também com a forte concorrência das gigantes Adidas e Converse, que estão muito mais bem posicionadas para atrair o atleta. Sonny descobre rapidamente que a chave para conquistar Michael está em sua mãe, Delores Jordan, uma mulher visionária e estrategista, que entende o valor do talento de seu filho como ninguém. Delores é o coração da negociação, e Sonny decide fazer algo que ninguém ousaria: ir diretamente até a casa da família Jordan, no interior, para apresentar sua proposta pessoalmente, desafiando todas as regras do setor. Enquanto isso, dentro da Nike, os conflitos aumentam. O CEO Phil Knight, ainda cético, resiste à ideia de colocar toda a credibilidade da empresa nas mãos de um jogador novato. Os colegas de Sonny duvidam do sucesso da estratégia, mas ele persiste, porque sabe que está diante de uma oportunidade única. Ao mesmo tempo, Sonny tem a ideia revolucionária de criar algo que nenhum jogador de basquete havia recebido até então: um tênis totalmente exclusivo, feito sob medida para Michael Jordan, que não apenas representaria o atleta, mas também seria uma extensão de sua personalidade e talento. Esse conceito, desenvolvido com a ajuda da equipe de design da Nike, vai contra todas as convenções da época. Mas Sonny acredita que essa abordagem pode ser o diferencial que conquistará a família Jordan. Em uma cena decisiva, Sonny apresenta a proposta à família Jordan: um contrato que prioriza Michael como o centro da campanha e oferece a criação do agora lendário Air Jordan. A proposta é ousada, mas ainda enfrenta resistência. Adidas oferece status e glamour, enquanto Converse traz a segurança de já ser a marca dos grandes nomes do basquete. Tudo parece estar contra a Nike, mas é nesse momento que Delores começa a enxergar o potencial da visão de Sonny. Ela não se deixa levar apenas pelo dinheiro ou pela fama. O que ela quer é que o talento de seu filho seja respeitado e valorizado como único. Essa parte do filme é marcada pela luta contra as probabilidades, pelo confronto entre ideias tradicionais e inovadoras e pela coragem de desafiar regras em busca de algo maior. É um momento onde vemos não apenas a genialidade de Sonny, mas também a força de uma família determinada a garantir que Michael Jordan receba o reconhecimento que merece. O palco está montado para uma decisão que mudará o curso da história. A família Jordan, liderada por Delores, toma uma decisão que surpreende a todos: Michael assinará com a Nike. Porém, Delores faz uma exigência que muda o jogo completamente. Ela exige que Michael receba uma porcentagem das vendas de cada par do novo tênis que levará seu nome, algo nunca feito antes no mercado esportivo. Essa condição é audaciosa, quase impensável, mas Sonny, reconhecendo o impacto que Michael terá no mundo, convence Phil Knight a aceitar. Com o acordo fechado, a Nike começa a trabalhar freneticamente no desenvolvimento do Air Jordan.
a equipe cria um tênis que não só reflete a personalidade de Michael, mas também quebra as convenções da época. É um design único, ousado, e a Nike decide ir ainda mais longe, investindo em uma campanha publicitária inovadora que coloca Michael Jordan no centro da narrativa. O lançamento do Air Jordan é um sucesso estrondoso. As vendas ultrapassam todas as expectativas, transformando a Nike em uma potência global no mercado esportivo. Mais do que isso, a parceria entre Michael Jordan e a Nike estabelece um novo padrão para a relação entre marcas e atletas. Pela primeira vez, um jogador se torna mais do que um garoto propaganda. Ele se torna parte do negócio, um verdadeiro sócio no sucesso da marca. O filme encerra com uma reflexão sobre o impacto dessa história. Michael Jordan não apenas se tornou o maior jogador de basquete de todos os tempos, mas também redefiniu o que significa ser um atleta na era moderna. O Air Jordan transcendeu o esporte, tornando-se um ícone cultural que inspira gerações. Por trás de tudo isso, estava a visão de um homem que enxergou o impossível e apostou tudo em uma ideia revolucionária. Sonny Vaccaro, junto com a família Jordan e a equipe da Nike, provou que acreditar no potencial humano é a maior aposta que alguém pode fazer. O filme termina não apenas como uma celebração do sucesso, mas também como uma homenagem à coragem, à inovação e ao poder transformador de uma ideia. É uma história que nos lembra que, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém disposto a apostar no improvável para mudar o mundo. Air, a história por trás do logo, é uma celebração não apenas do sucesso comercial da Nike ou da ascensão de Michael Jordan como uma lenda, mas, acima de tudo, dos valores que tornaram essa história possível. Ele nos lembra que o verdadeiro impacto nasce de valores essenciais como visão, coragem, determinação e autenticidade. O filme destaca a visão de Sonny Vaccaro, que enxergou além das estatísticas e dos padrões do mercado para identificar o talento puro e a possibilidade de algo único. Ele nos mostra que grandes mudanças começam com a capacidade de acreditar no que ninguém mais vê. A visão de que o talento, quando reconhecido e valorizado, pode transformar vidas e mercados. Outro valor central é a coragem de arriscar. Tanto Sonny quanto a Nike ousaram desafiar o status quo, colocando tudo em jogo para construir algo que parecia impossível. Em um mundo onde as decisões são muitas vezes guiadas pela segurança e pela tradição, a história nos lembra da importância de abraçar o risco quando ele é fundamentado em uma ideia poderosa. A determinação também está presente em cada passo da trajetória. Tanto Sonny quanto DeLorean Jordan enfrentaram obstáculos, ceticismo e expectativas esmagadoras. Mas ambos acreditaram no que era certo. Michael não era apenas um jogador. Ele era alguém destinado a redefinir o esporte. DeLorean, em especial, é um exemplo de força e liderança, mostrando que o apoio inabalável de uma mãe e sua exigência por respeito e justiça podem ser decisivos. O filme reforça a autenticidade como um valor essencial. Desde o compromisso da Nike em criar um produto único para Michael, até a maneira como DeLorean insistiu em que seu filho fosse tratado de forma justa, a Air nos lembra que as maiores conquistas vêm quando se mantém a integridade e o respeito pelo que é verdadeiro. Um homem, obstinado em marcar a história do esporte, tem uma ideia inovadora, um visionário que precisou vencer as barreiras do preconceito para colocar sua ideia em prática. Através da sua inspiração, uma marca se tornou a mais poderosa e conhecida no mundo inteiro. Ele teve a ideia genial de investir em um jogador de basquete desconhecido e fazer dele o principal instrumento para lançar um novo e único modelo de tênis. Uma empresa muda toda a sua trajetória e embarca na visão deste homem, contrariando todas as expectativas comerciais da época. Esta equipe coloca, como prioridade, o jogador e produz um tênis único, feito especialmente para ele. O que ninguém imaginaria é que esse jogador desconhecido se tornaria o maior jogador de basquete de todos os tempos e se chamaria Michael Jordan. Uma aliança que faz com que a marca desse tênis se torne uma potência mundial, abrindo portas para o patrocínio de milhares de novos atletas em todo o mundo. De uma simples ideia, de um homem visionário, o mundo do esporte recebeu a maior contribuição que poderia receber. Um investimento que proporcionou apoio a diversas estrelas do esporte
mostrando ao mundo o quanto é importante investir no talento, escondido em cada ser humano. A história começa nos anos 1980, em um momento desafiador para a Nike, uma empresa que ainda lutava para encontrar seu lugar no mercado esportivo. Naquela época, o cenário do basquete profissional era dominado por marcas gigantes como Adidas e Converse, que tinham os maiores atletas sob contrato e definiam as tendências entre os fãs do esporte. A Nike, por outro lado, era conhecida principalmente pelos calçados de corrida e sua divisão de basquete estava longe de ser uma prioridade. Dentro desse contexto, conhecemos Sonny Vaccaro, um especialista em marketing esportivo que trabalha na empresa e que, apesar de seu estilo irreverente e pouco convencional, acredita em grandes ideias. Observando a situação crítica da Nike, Sonny percebe que é preciso algo revolucionário para mudar a trajetória da empresa. Ele conclui que, em vez de diluir o orçamento contratando vários atletas medianos, a Nike deveria arriscar tudo em um único jogador, alguém que pudesse carregar a marca e torná-la icônica. É então que surge o nome de Michael Jordan, um jovem promissor do basquete universitário, cuja habilidade e carisma já começavam a atrair a atenção do público. No entanto, Michael não é o favorito da Nike. A empresa não acredita que ele escolheria assinar com eles, já que preferia as marcas mais populares, como Adidas. Além disso, o orçamento apertado e a visão conservadora do CEO Phil Knight tornam a ideia ainda mais difícil de ser aceita. Mesmo assim, Sonny se mantém firme em sua crença. Ele vê algo especial em Michael, algo que outros não enxergam. Um potencial de grandeza que pode redefinir não só a história do esporte, mas também da própria Nike. Com isso, a primeira parte do filme estabelece o ponto de partida para uma jornada de ousadia e inovação, onde o improvável se torna a única opção. É uma história de resistência às convenções e de apostar tudo em uma visão ousada, mesmo quando ninguém mais acredita nela. Sonny Vaccaro, já decidido a apostar tudo em Michael Jordan, enfrenta o maior desafio de sua vida: convencer o jovem jogador e sua família a escolher a Nike, uma marca que, até então, era irrelevante no basquete. Para isso, Sonny não apenas precisa lidar com a relutância interna da Nike, mas também com a forte concorrência das gigantes Adidas e Converse, que estão muito mais bem posicionadas para atrair o atleta. Sonny descobre rapidamente que a chave para conquistar Michael está em sua mãe, Delores Jordan, uma mulher visionária e estrategista, que entende o valor do talento de seu filho como ninguém. Delores é o coração da negociação, e Sonny decide fazer algo que ninguém ousaria: ir diretamente até a casa da família Jordan, no interior, para apresentar sua proposta pessoalmente, desafiando todas as regras do setor. Enquanto isso, dentro da Nike, os conflitos aumentam. O CEO Phil Knight, ainda cético, resiste à ideia de colocar toda a credibilidade da empresa nas mãos de um jogador novato. Os colegas de Sonny duvidam do sucesso da estratégia, mas ele persiste, porque sabe que está diante de uma oportunidade única. Ao mesmo tempo, Sonny tem a ideia revolucionária de criar algo que nenhum jogador de basquete havia recebido até então: um tênis totalmente exclusivo, feito sob medida para Michael Jordan, que não apenas representaria o atleta, mas também seria uma extensão de sua personalidade e talento. Esse conceito, desenvolvido com a ajuda da equipe de design da Nike, vai contra todas as convenções da época. Mas Sonny acredita que essa abordagem pode ser o diferencial que conquistará a família Jordan. Em uma cena decisiva, Sonny apresenta a proposta à família Jordan, um contrato que prioriza Michael como o centro da campanha e oferece a criação do agora lendário Air Jordan. A proposta é ousada, mas ainda enfrenta resistência. Adidas oferece status e glamour, enquanto Converse traz a segurança de já ser a marca dos grandes nomes do basquete. Tudo parece estar contra a Nike, mas é nesse momento que Delores começa a enxergar o potencial da visão de Sonny. Ela não se deixa levar apenas pelo dinheiro ou pela fama. O que ela quer é que o talento de seu filho seja respeitado e valorizado como único. Essa parte do filme é marcada pela luta contra as probabilidades, pelo confronto entre ideias tradicionais e inovadoras e pela coragem de desafiar regras em busca de algo maior. É um momento onde vemos não apenas a genialidade de Sonny, mas também a força de uma família determinada a garantir que Michael Jordan receba o reconhecimento que merece.
O palco está montado para uma decisão que mudará o curso da história. A família Jordan, liderada por Dolores, toma uma decisão que surpreende a todos. Michael assinará com a Nike. Porém, Dolores faz uma exigência que muda o jogo completamente. Ela exige que Michael receba uma porcentagem das vendas de cada par do novo tênis que levará seu nome, algo nunca feito antes no mercado esportivo. Essa condição é audaciosa, quase impensável, mas Sony, reconhecendo o impacto que Michael terá no mundo, convence Phil Knight a aceitar. Com o acordo fechado, a Nike começa a trabalhar freneticamente no desenvolvimento do Air Jordan. A equipe cria um tênis que não só reflete a personalidade de Michael, mas também quebra as convenções da época. É um design único, ousado, e a Nike decide ir ainda mais longe, investindo em uma campanha publicitária inovadora que coloca Michael Jordan no centro da narrativa. O lançamento do Air Jordan é um sucesso estrondoso. As vendas ultrapassam todas as expectativas, transformando a Nike em uma potência global no mercado esportivo. Mais do que isso, a parceria entre Michael Jordan e a Nike estabelece um novo padrão para a relação entre marcas e atletas. Pela primeira vez, um jogador se torna mais do que um garoto propaganda. Ele se torna parte do negócio, um verdadeiro sócio no sucesso da marca. O filme encerra com uma reflexão sobre o impacto dessa história. Michael Jordan não apenas se tornou o maior jogador de basquete de todos os tempos, mas também redefiniu o que significa ser um atleta na era moderna. O Air Jordan transcendeu o esporte, tornando-se um ícone cultural que inspira gerações. Por trás de tudo isso, estava a visão de um homem que enxergou o impossível e apostou tudo em uma ideia revolucionária. Sonny Vaccaro, junto com a família Jordan e a equipe da Nike, provou que acreditar no potencial humano é a maior aposta que alguém pode fazer. O filme termina não apenas como uma celebração do sucesso, mas também como uma homenagem à coragem, à inovação e ao poder transformador de uma ideia. É uma história que nos lembra que, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém disposto a apostar no improvável para mudar o mundo. Air, a história por trás do logo, é uma celebração não apenas do sucesso comercial da Nike ou da ascensão de Michael Jordan como uma lenda, mas, acima de tudo, dos valores que tornaram essa história possível. Ele nos lembra que o verdadeiro impacto nasce de valores essenciais como visão, coragem, determinação e autenticidade. O filme destaca a visão de Sonny Vaccaro, que enxergou além das estatísticas e dos padrões do mercado para identificar o talento puro e a possibilidade de algo único. Ele nos mostra que grandes mudanças começam com a capacidade de acreditar no que ninguém mais vê. A visão de que o talento, quando reconhecido e valorizado, pode transformar vidas e mercados. Outro valor central é a coragem de arriscar. Tanto Sony quanto a Nike ousaram desafiar o status quo, colocando tudo em jogo para construir algo que parecia impossível. Em um mundo onde as decisões são muitas vezes guiadas pela segurança e pela tradição, a história nos lembra da importância de abraçar o risco quando ele é fundamentado em uma ideia poderosa. A determinação também está presente em cada passo da trajetória. Tanto Sonny quanto Dolores Jordan enfrentaram obstáculos, ceticismo e expectativas esmagadoras. Mas ambos acreditaram no que era certo. Michael não era apenas um jogador. Ele era alguém destinado a redefinir o esporte. Dolores, em especial, é um exemplo de força e liderança, mostrando que o apoio inabalável de uma mãe e sua exigência por respeito e justiça podem ser decisivos. O filme reforça a autenticidade como um valor essencial. Desde o compromisso da Nike em criar um produto único para Michael, até a maneira como Dolores insistiu em que seu filho fosse tratado de forma justa, a Air nos lembra que as maiores conquistas vêm quando se mantém a integridade e o respeito pelo que é verdadeiro. Um homem, obstinado em marcar a história do esporte, tem uma ideia inovadora, um visionário, que precisou vencer as barreiras do preconceito para colocar sua ideia em prática. Através da sua inspiração, uma marca se tornou a mais poderosa e conhecida no mundo inteiro. Ele teve a ideia genial de investir em um jogador de basquete desconhecido e fazer dele o principal instrumento para lançar um novo e único modelo de tênis. Uma empresa muda toda a sua trajetória e embarca na visão deste homem,
contrariando todas as expectativas comerciais da época. Esta equipe coloca, como prioridade, o jogador e produz um tênis único, feito especialmente para ele. O que ninguém imaginaria é que esse jogador desconhecido se tornaria o maior jogador de basquete de todos os tempos e se chamaria Michael Jordan. Uma aliança que faz com que a marca desse tênis se torne uma potência mundial, abrindo portas para o patrocínio de milhares de novos atletas em todo o mundo. De uma simples ideia, de um homem visionário, o mundo do esporte recebeu a maior contribuição que poderia receber. Um investimento que proporcionou apoio a diversas estrelas do esporte, mostrando ao mundo o quanto é importante investir no talento, escondido em cada ser humano. A história começa nos anos 1980, em um momento desafiador para a Nike, uma empresa que ainda lutava para encontrar seu lugar no mercado esportivo. Naquela época, o cenário do basquete profissional era dominado por marcas gigantes como Adidas e Converse, que tinham os maiores atletas sob contrato e definiam as tendências entre os fãs do esporte. A Nike, por outro lado, era conhecida principalmente pelos calçados de corrida e sua divisão de basquete estava longe de ser uma prioridade. Dentro desse contexto, conhecemos Sonny Vaccaro, um especialista em marketing esportivo que trabalha na empresa e que, apesar de seu estilo irreverente e pouco convencional, acredita em grandes ideias. Observando a situação crítica da Nike, Sonny percebe que é preciso algo revolucionário para mudar a trajetória da empresa. Ele conclui que, em vez de diluir o orçamento contratando vários atletas medianos, a Nike deveria arriscar tudo em um único jogador, alguém que pudesse carregar a marca e torná-la icônica. É então que surge o nome de Michael Jordan, um jovem promissor do basquete universitário, cuja habilidade e carisma já começavam a atrair a atenção do público. No entanto, Michael não é o favorito da Nike. A empresa não acredita que ele escolheria assinar com eles, já que preferia as marcas mais populares, como Adidas. Além disso, o orçamento apertado e a visão conservadora do CEO Phil Knight tornam a ideia ainda mais difícil de ser aceita. Mesmo assim, Sonny se mantém firme em sua crença. Ele vê algo especial em Michael, algo que outros não enxergam. Um potencial de grandeza que pode redefinir não só a história do esporte, mas também da própria Nike. Com isso, a primeira parte do filme estabelece o ponto de partida para uma jornada de ousadia e inovação, onde o improvável se torna a única opção. É uma história de resistência às convenções e de apostar tudo em uma visão ousada, mesmo quando ninguém mais acredita nela. Sonny Vaccaro, já decidido a apostar tudo em Michael Jordan, enfrenta o maior desafio de sua vida: convencer o jovem jogador e sua família a escolher a Nike, uma marca que, até então, era irrelevante no basquete. Para isso, Sonny não apenas precisa lidar com a relutância interna da Nike, mas também com a forte concorrência das gigantes Adidas e Converse, que estão muito mais bem posicionadas para atrair o atleta. Sonny descobre rapidamente que a chave para conquistar Michael está em sua mãe, Delores Jordan, uma mulher visionária e estrategista, que entende o valor do talento de seu filho como ninguém. Delores é o coração da negociação, e Sonny decide fazer algo que ninguém ousaria: ir diretamente até a casa da família Jordan, no interior, para apresentar sua proposta pessoalmente, desafiando todas as regras do setor. Enquanto isso, dentro da Nike, os conflitos aumentam. O CEO Phil Knight, ainda cético, resiste à ideia de colocar toda a credibilidade da empresa nas mãos de um jogador novato. Os colegas de Sonny duvidam do sucesso da estratégia, mas ele persiste, porque sabe que está diante de uma oportunidade única. Ao mesmo tempo, Sonny tem a ideia revolucionária de criar algo que nenhum jogador de basquete havia recebido até então: um tênis totalmente exclusivo, feito sob medida para Michael Jordan, que não apenas representaria o atleta, mas também seria uma extensão de sua personalidade e talento. Esse conceito, desenvolvido com a ajuda da equipe de design da Nike, vai contra todas as convenções da época. Mas Sonny acredita que essa abordagem pode ser o diferencial que conquistará a família Jordan. Em uma cena decisiva, Sonny apresenta a proposta à família Jordan: um contrato que prioriza Michael como o centro da campanha e oferece a criação do agora lendário Air Jordan. A proposta é ousada, mas ainda enfrenta resistência. Adidas oferece status e glamour,
enquanto Converse traz a segurança de já ser a marca dos grandes nomes do basquete. Tudo parece estar contra a Nike, mas é nesse momento que Dolores começa a enxergar o potencial da visão de Sony. Ela não se deixa levar apenas pelo dinheiro ou pela fama. O que ela quer é que o talento de seu filho seja respeitado e valorizado como único. Essa parte do filme é marcada pela luta contra as probabilidades, pelo confronto entre ideias tradicionais e inovadoras e pela coragem de desafiar regras em busca de algo maior. É um momento onde vemos não apenas a genialidade de Sony, mas também a força de uma família determinada a garantir que Michael Jordan receba o reconhecimento que merece. O palco está montado para uma decisão que mudará o curso da história. A família Jordan, liderada por Dolores, toma uma decisão que surpreende a todos. Michael assinará com a Nike. Porém, Dolores faz uma exigência que muda o jogo completamente. Ela exige que Michael receba uma porcentagem das vendas de cada par do novo tênis que levará seu nome, algo nunca feito antes no mercado esportivo. Essa condição é audaciosa, quase impensável, mas Sony, reconhecendo o impacto que Michael terá no mundo, convence Phil Knight a aceitar. Com o acordo fechado, a Nike começa a trabalhar freneticamente no desenvolvimento do Air Jordan. A equipe cria um tênis que não só reflete a personalidade de Michael, mas também quebra as convenções da época. É um design único, ousado, e a Nike decide ir ainda mais longe, investindo em uma campanha publicitária inovadora que coloca Michael Jordan no centro da narrativa. O lançamento do Air Jordan é um sucesso estrondoso. As vendas ultrapassam todas as expectativas, transformando a Nike em uma potência global no mercado esportivo. Mais do que isso, a parceria entre Michael Jordan e a Nike estabelece um novo padrão para a relação entre marcas e atletas. Pela primeira vez, um jogador se torna mais do que um garoto propaganda. Ele se torna parte do negócio, um verdadeiro sócio no sucesso da marca. O filme encerra com uma reflexão sobre o impacto dessa história. Michael Jordan não apenas se tornou o maior jogador de basquete de todos os tempos, mas também redefiniu o que significa ser um atleta na era moderna. O Air Jordan transcendeu o esporte, tornando-se um ícone cultural que inspira gerações. Por trás de tudo isso, estava a visão de um homem que enxergou o impossível e apostou tudo em uma ideia revolucionária. Sonny Vaccaro, junto com a família Jordan e a equipe da Nike, provou que acreditar no potencial humano é a maior aposta que alguém pode fazer. O filme termina não apenas como uma celebração do sucesso, mas também como uma homenagem à coragem, à inovação e ao poder transformador de uma ideia. É uma história que nos lembra que, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém disposto a apostar no improvável para mudar o mundo. Air, a história por trás do logo, é uma celebração não apenas do sucesso comercial da Nike ou da ascensão de Michael Jordan como uma lenda, mas, acima de tudo, dos valores que tornaram essa história possível. Ele nos lembra que o verdadeiro impacto nasce de valores essenciais como visão, coragem, determinação e autenticidade. O filme destaca a visão de Sonny Vaccaro, que enxergou além das estatísticas e dos padrões do mercado para identificar o talento puro e a possibilidade de algo único. Ele nos mostra que grandes mudanças começam com a capacidade de acreditar no que ninguém mais vê. A visão de que o talento, quando reconhecido e valorizado, pode transformar vidas e mercados. Outro valor central é a coragem de arriscar. Tanto Sony quanto a Nike ousaram desafiar o status quo, colocando tudo em jogo para construir algo que parecia impossível. Em um mundo onde as decisões são muitas vezes guiadas pela segurança e pela tradição, a história nos lembra da importância de abraçar o risco quando ele é fundamentado em uma ideia poderosa. A determinação também está presente em cada passo da trajetória. Tanto Sonny quanto Dolores Jordan enfrentaram obstáculos, ceticismo e expectativas esmagadoras. Mas ambos acreditaram no que era certo. Michael não era apenas um jogador. Ele era alguém destinado a redefinir o esporte. Dolores, em especial, é um exemplo de força e liderança, mostrando que o apoio inabalável de uma mãe e sua exigência por respeito e justiça podem ser decisivos. O filme reforça a autenticidade como um valor essencial. Desde o compromisso da Nike em criar um produto único para Michael,
Até a maneira como Dolores insistiu em que seu filho fosse tratado de forma justa, a Aer nos lembra que as maiores conquistas vêm quando se mantém a integridade e o respeito pelo que é verdadeiro. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.